Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Altivia TV da internet, também pelas redes sociais, nossas páginas no Instagram, no Facebook, o nosso canal no YouTube. Está tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até 1 da tarde a gente quer você por aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Interaja também com os nossos convidados pelo WhatsApp 973350038, 973350038. A sua participação é bem legal, fazendo perguntas aos especialistas de hoje. 12:00 em ponto. Eu sou Mauro Friesman, você conhece, você sabe o nosso espaço aqui às quartas-feiras, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento no programa Gente que Fala. Então vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que já estão todos apostos por aqui. Dr. Bruno Benigno, urologista, oncologista, fundador da clínica UroOnco. Ele é coordenador de equipe de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tudo bem, doutor Bruno? Bem-vindo, obrigado por colaborar mais uma vez com a gente. Muito obrigado mais uma vez, Mauro. Vai ser um prazer aqui conversar com todos vocês sobre um tema que é tão importante, tão atual quanto esse, saúde mental. Também com a gente, doutora Ana Carolina Dias Gomes, neurologista, ela é palestrante em medicina do sono. Tudo bem, doutora Ana Carolina? Bem-vindo, obrigado pela presença aqui com a gente. Tudo bem, pessoal. Prazer aí dividir esse tempinho com todos vocês, com meus colegas aqui. E é isso aí, vamos para cima aí da saúde mental. Também com a gente, Kelly Matos Felizbino, ela é conhecida como Aleca, é terapeuta holística, criadora e especialista na massagem tântrica Quatro Forças Sagradas. Tudo bem, Aleca? Bem-vinda. Como você está? Boa tarde a todos. É uma satisfação, né, estar aqui nesse momento para poder dividir o que a gente acredita e que seja a melhora da população em geral. Então é um prazer. Gratidão. 12:01 agora. Olha, daqui a pouquinho, gente, vai estar com a gente. Também eu vou já apresentar aqui a Bianca Oliveira, a doutora Bianca Oliveira. Ela é médica hiperbarista, diretora médica do grupo Cicatriclin e da Hipermed. Já já, na nossa conexão, quando ela já estiver por aqui, a gente inicia a nossa conversa com ela também. Bom, primeiro assunto aqui dessa quarta-feira, no programa Gente que Fala, 12:01 agora. Vamos falar sobre uma pesquisa recente que indicou que 1 em cada 3 brasileiros apresenta problemas de saúde mental com sintomas de ansiedade, insônia e alteração do apetite. Especialistas acreditam que a pandemia evidenciou uma grave situação que já vinha ocorrendo, já vinha acontecendo há algumas décadas. E segundo a OMS, a saúde mental deve ser considerada a prioridade das políticas de Estado urgentemente, devido aos atuais índices de depressão, dependências químicas, esquizofrenia e também suicídios. Eu começo esse tema com o doutor Bruno. Sua avaliação a respeito desse cenário que a gente observa e que os especialistas, sim, acreditam que tudo isso já vinha anteriormente à pandemia e que acabou piorando com toda essa situação. Olha, Mauro, isso é nítido mesmo. A gente percebe esse aumento das demandas, né, por questões relacionadas à saúde mental, também no consultório de urologia, por incrível que pareça. Acredito que muitas das vezes, boa parte dos meus pacientes que chegam na primeira consulta com o urologista é a primeira vez que eles estão procurando atendimento médico. Então, às vezes vem pela campanha, né, preventivo de próstata, mas como, bom, todo médico, nós fazemos a avaliação completa desses pacientes. E fica muito claro vários aspectos aí dos problemas de saúde mental. Pessoas que perderam seus familiares, pessoas que perderam os seus negócios, né? Pessoas que mudaram completamente o seu estilo de vida, se adaptando a novas rotinas, pais e que tiveram que se adaptar, também adaptar a rotina dos filhos com a nova realidade. Então, tudo isso foi uma carga muito, muito grande que veio ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que não existia prazo para acabar. Então, existia também a ansiedade de quando que isso ia acabar e quando que a vida ia voltar ao normal. Então, um outro efeito que eu percebo
momento que nós passamos recentemente, isso na minha área, é um aumento na detecção de casos de câncer num estágio um pouco mais avançado, porque as pessoas acabaram não tendo tempo, né, e nem acesso a serviços de saúde preventivo e diagnóstico mais precoce. Então, eu vejo dos dois lados. Saúde mental, sim, houve uma piora, e também na parte oncológica a gente percebe também um retardo no diagnóstico de alguns casos. E o olhar da saúde pública para a saúde mental também não é a melhor, né? Não, de forma alguma. A gente sabe que já existia uma dificuldade de acesso, o sistema público de saúde ficou completamente sobrecarregado com a atenção que foi necessária, claro, para atender as pessoas que sofreram e continuam sofrendo com as consequências da pandemia. Então, na verdade, o problema realmente agravou. No sistema privado, a gente percebe também um crescimento, por outro lado, do reconhecimento das pessoas, tanto no sistema privado quanto no sistema público, da necessidade de buscar uma assistência psicológica. Eu percebo que as pessoas também diminuíram um pouco a questão do tabu, que antes era uma coisa que não se falava tanto, e hoje já se fala mais abertamente também. Então, nesse sentido, a gente pode destacar até como um certo avanço nessa área. Doutora Ana Carolina, a sua percepção em relação a esse tema a partir da sua área, a neurologia, enfim, esses atuais índices de depressão, de dependência química, suicídios, tudo isso precisando de um olhar mais próximo aí da saúde pública, no sentido, né, de que haja mais prioridade para a política de Estado em relação a tudo isso, que é o que preconiza a OMS, sua avaliação. Com certeza, esse acesso é muito difícil. Então, na minha prática, eu fiquei um tempo trabalhando no SUS, um tempo longo até, na Unifesp. Eu ficava no ambulatório de sono geral. E o sono, ele é muito interessante porque ele é como se fosse uma porta de uma barreira para tudo. Então, todas as doenças vão ter manifestações no sono. Então, geralmente, eu digo que a consulta do sono talvez seja uma das que a gente mais precisa ser completo com tudo, porque um problema na próstata dá problema no sono. Inclusive, é bem comum que os pacientes com alterações urinárias cheguem querendo marcar consulta por insônia, na verdade, e a gente vai investigar um pouquinho mais a fundo, e na verdade a única coisa que está gerando repercussão naquele sono é justamente um problema urológico. Então, mas não só. A questão dos problemas da psiquiátricos, classicamente, o pessoal com problemas psiquiátricos já buscavam bastante o neurologista. E a gente vê que esses pacientes comumente também têm alterações do sono. A gente tem estudos aqui em São Paulo, estudos grandes, mostrando que 45% da população de São Paulo tem alguma queixa de sono. Então, o sono é isso, ele é como se ele fosse um pouco mais frágil, muitas coisas repercutem nele. E falando um pouco com relação à minha vivência no SUS, dentro da medicina do sono, que a gente vê que recebe, então, queixas oriundas de diversos órgãos do corpo, a gente via realmente um aumento cada vez mais crescente, isso antes da pandemia, dessas queixas, e as pessoas chegam lá num sistema já especializado, né? Então, de difícil acesso para as pessoas comuns. Então, a gente via um aumento absurdo, uma fila que ia aumentando, de casos gravíssimos de sono. Principalmente, a gente via que o principal quadro associado desses quadros mais graves eram de doenças mentais. Pacientes com depressão sempre vão ter repercussões no sono, inclusive faz parte dos critérios diagnósticos. Pacientes com ansiedade também, esquizofrenia também. Então, é nítido que sim, precisa ter políticas públicas responsáveis, bem pensadas, para que a informação chegue mais e com a informação também chegue um apoio na rede primária para que esses pacientes sejam corretamente avaliados, porque tratamento precoce para essas doenças, detecção precoce, melhora muito o desfecho lá na frente. Aleca, a sua percepção sobre esse nosso primeiro tema, a saúde mental, que deve ser prioridade para a saúde pública, é o que pensa a OMS?
Quando as pessoas me procuram, né, elas me procuram com o intuito de ser algo complementar à medicina, né, a um processo com psicólogo ou com outro tipo de especialidade. E o que eu percebo é que, além das questões naturais que houveram depois da pandemia, que é o isolamento, perda das pessoas, mudança de rotina, assim como o doutor comentou, a doutora comentou, eu percebo nas pessoas que me procuram um medo também em relação à segurança que a gente achava que tinha. Então, as pessoas perceberam que a qualquer momento tudo pode desabar, vamos dizer assim. Né? A gente tinha uma falsa segurança do mundo. Então, o mundo como ele é, a gente acorda, trabalha, né, tem nossas relações, e aí as pessoas começaram a perceber que esse mundo pode a qualquer momento entrar em colapso. E aí nós ficamos com medo eminente, né, o tempo todo, e isso vem afetando muito essas pessoas. Eu também, né, e todos nós. Então, eu acredito que, além de tudo, ainda tem esse lugar de medo que as pessoas entraram de a qualquer momento. Tanto é que existem muitas notícias, né? Ah, não sei quando o mundo vai acabar, não sei quando vai acontecer X coisa. Já tinha isso, mas pós-pandemia ficou muito pior. Então, percebo que o índice de suicídio aumentou também por conta de um medo, de uma falsa segurança que a gente tinha anteriormente à pandemia. E agora isso foi modificado. Então, existem várias esferas e acredito que a pandemia foi um gatilho, porque a saúde mental já estava problemática antes da pandemia. Mas nós começamos a observar melhor pós-pandemia por conta desse gatilho ter sido muito maior agora em relação à população em geral. Então, acredito que foi positivo para observar, porque já existia, mas é claro que não dá para romantizar uma pandemia, então agora é entender como que a gente pode ficar bem com tudo isso acontecendo, né? Doutora Ana, a prevalência desses problemas de saúde mental, isso é maior entre homens ou mulheres? A prevalência costuma ser maior entre mulheres, mas tem uma questão de que as mulheres elas buscam mais ajuda, elas acabam sendo mais diagnosticadas, mas mesmo com esse confundidor, a prevalência continua sendo maior entre mulheres, sim, dessa parte mental, especialmente transtornos de humor, como a depressão e a ansiedade. O fato é que a gente nunca vai ter números exatos, né? Tudo vai ser subnotificado, porque tem gente que não procura especialista, até por impossibilidade mesmo, e gente que nem considera que tem problemas de saúde mental, né? Porque acham que é assim mesmo, o dia a dia é assim e vai levando, né? Exato. As pessoas, especialmente os homens, a gente vê muito isso nos homens, né? De negligenciar um pouquinho essa parte, pensando que vai passar, mas não tem, ninguém tá perfeito, tá todo mundo passando por aperto, daqui a pouquinho eu melhoro, e aí às vezes fica se entorpecendo, né, disfarçando os problemas com, enfim, bebidas, usos de substâncias. Então, é isso, a pessoa geralmente acha que vai levando, não procura ajuda, não recebe diagnóstico, não recebe tratamento, e às vezes é isso que eu comentei antes, né? Ele vai procurar ajuda por uma outra questão, como o sono, porque a pessoa, quando está com problema de sono, ela tem uma repercussão imediata, né? Rápida, você fica sem dormir ou dormir muito mal, você não aguenta mesmo, e aí é nesse momento que a gente tem a oportunidade de buscar o que pode estar por trás e acaba vendo outras questões. Tudo bem, o sono. E é nessa conversa que a gente vai seguir agora, 12h, no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. E por que a gente vai falar do sono? Porque dormir bem é essencial para o bom funcionamento do organismo, além de relaxar, o sono elimina toxinas, regula hormônios e previne doenças como diabetes, pressão alta, ansiedade e até o bruxismo. Já as noites mal dormidas geram alterações de humor, irritação, estresse, perda de memória e diminuição da concentração. Mas como o sono é muito particular, ou seja, vai de cada um, né? Seguir uma rotina adequada é fundamental para o tratamento de qualquer distúrbio. Agora, doutora Ana, no assunto anterior, você falou em 45% da população de São Paulo com problemas de sono. Acho que isso envolve tudo, aqueles que não sentem sono e aqueles que sentem sono excessivo, porque quem não dorme bem à noite
tem aquela insônia e fica, né, contando carneirinho, como se diz no popular, vai sentir os efeitos durante o dia no sono excessivo, né? Sim. É engraçado um pouco isso, porque não existe essa relação tão direta assim. Tem bastante gente com insônia que que sente um sono excessivo, mas ele não vai repercutir como um sono excessivo. Então, a pessoa, ela às vezes não sabe dar muito nome para o que ela está sentindo. Pode parecer uma alteração de memória, pode parecer uma alteração da atenção, uma tristeza, uma coisa um pouquinho diferente de um sono mesmo, sabe? Falta de vigor Então, mental. exato, exato, exato. E, e é isso, assim, a prevalência é altíssima, então a gente tem boa parte da população com repercussões de outras coisas no sono e com problemas primários do sono que vão repercutir, então, negativamente no dia seguinte. A gente tem pessoas que dormem a quantidade normal de horas, por exemplo, mas que, apesar de estarem dormindo a mesma quantidade de sempre, vão acordar como se não tivessem dormido, com uma sensação de que o sono não foi revigorante. Então, a gente tem alguns sintomas diferentes que são causados por doenças diferentes do sono. O sono, ele tem as doenças próprias dele. Por exemplo, a temida apneia do sono, que gera muita repercussão. Então, a gente tem a privação de sono, né, já causando diversas repercussões. Na apneia do sono, que a gente tem que ficar atento, principalmente para quem ronca, que seria um dos sintomas, né, da apneia do sono, ela vai repercutir tanto gerando essa privação de sono, essa redução do sono, essa piora da qualidade do sono em geral, mas não só. Ela também tem repercussões agudas, ou seja, imediatas no sistema cardiovascular, no sistema endocrinológico, diminui testosterona, por exemplo, já que a gente tem o colega urologista o Bruno aqui, diminui a liberação de testosterona, por exemplo. Então, as repercussões do sono, sim, são muito variadas e as causas também são. É uma avaliação bem difícil de fazer no dia a dia. Em relação às causas, certamente tem os fatores externos, como a Aleca falou agora, as preocupações, né, perda de emprego, perda de renda, os inúmeros problemas do dia a dia que todos enfrentam, e aqueles fatores de cada um, fatores internos, né, doenças e as questões físicas também, né, tudo isso é esse bolo que você fala da dificuldade de observar para encontrar o diagnóstico, né? Exato. Eu sempre falo, quando o paciente chega com uma queixa de sono, eu falo, olha, me dê licença para te revirar de ponta cabeça. Então, a gente vê exame de sangue bem amplo, a gente avalia todos os órgãos, tudo que possa estar repercutindo negativamente no sono, ou ao contrário, que o sono possa já ter causado danos, então, para a saúde dessa pessoa. Já no longo prazo, às vezes até no médio prazo, dependendo da gravidade do transtorno do sono da pessoa. Doutor Bruno, a urologia, o olhar da urologia para esse assunto, a doutora Ana também chegou a destacar, os problemas urológicos vão atrapalhar também bastante o sono, porque quem, por exemplo, acorda muito à noite para ir ao banheiro, claro que vai ter um sono bem prejudicado, né? Exatamente, exatamente. A Ana colocou um aspecto que é muito importante e que às vezes algumas pessoas podem não conectar, que são os problemas urológicos. Aí você já trouxe mais um, que é a questão relacionada à micção e a questão relacionada ao eixo da testosterona. E aqui vale uma pausa para explicar de forma muito clara e objetiva o que é esse eixo, né, dos hormônios. Basicamente, o nosso cérebro à noite ele precisa desligar a parte da consciência, que é o córtex. Vamos colocar de grosso modo. E a parte mais inferior do cérebro, ela começa a fazer o trabalho de limpeza das memórias, equilibra todo o metabolismo. Essa é uma das funções do sono. E uma dessas funções, existe uma pequena glândula do tamanho de uma ervilha, que chama hipófise pineal. A pineal é uma glândula muito estudada, inclusive até, eu acho que a Leica pode comentar depois, na medicina holística também ela tem um significado. Mas qual que é a função biológica dessa glândula, a hipófise? Ela libera e estimula hormônios que vão regular outras glândulas à distância. Por exemplo, tireoide, as adrenais, os testículos, os ovários, diversas glândulas no corpo inteiro. E o que acontece? Quando você estimula demais a pineal, ela responde, mas quando esse estímulo ele continua intenso e prolongado, acontece um efeito muito interessante,
começa a desligar. E a gente chama esse processo de diminuição do estímulo. Todo estímulo é igual uma pessoa que toma café. No começo, toma muito café, funciona. Só que depois o café pode até dar sono, porque todo estimulante, quando usado de forma crônica, ele vira um depressor, um desestimulante. E aí começam a surgir os problemas. Esse homem para de eliminar a testosterona, que é feita no testículo, ele diminui essa produção. E o que vai acontecer com ele durante o dia, se ele não recarregou a energia? Ele vai ficar irritado, com falta de atenção, tudo isso que a Ana colocou, às vezes mais deprimido. E sabe qual que é o remédio mais barato, legal, rápido e fácil para combater esses sintomas? Açúcar, carboidrato, pão, massa, doce. Então, é natural, é natural. Todo mundo sabe que quando está deprimido, quando está cansado, teve uma noite mal dormida, ninguém quer comer uma coisa amarga. Todo mundo quer comer o quê? Doce. E o cérebro acaba procurando de forma tão intensa o doce que ele acaba consumindo mais do que deveria. Aí a conta fecha, porque o cérebro não desliga, ele quer saber da energia, só que o preço é alto. Começa a ganhar o quê? Peso, descontrola o açúcar, pré-diabetes. E esse peso, que antes não existia, esse peso em excesso, vai piorar o quê? O ronco, a apneia do sono, que vai piorar o sono. E aí instala-se o ciclo vicioso. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, às vezes as pessoas começam numa dieta, quem nunca, né? Começou uma dieta zero carbo. No terceiro dia está querendo morder ali tudo, né? Que está na frente. Por quê? Porque se você tirou o carboidrato, que é a droga que estava equilibrando um sistema que está com pouca energia. Então, a gente tem que começar pelo sono. É isso que eu falo para os meus pacientes. É sono, para sobrar um pouco de energia, para você precisar de menos carboidrato, para te sobrar energia e disposição para gastar numa atividade física. Essa é a sequência. Sono, controlar a alimentação e depois atividade física. Experimente fazer isso em qualquer sequência diferente, não dá certo. Vou na academia amanhã, continua comendo errado e dormindo mal, não dá certo. Vou cortar carboidrato e depois eu vou dormir melhor para depois ir na academia, não dá certo. Então a gente tem que começar a construir uma casa pela fundação, alicerce. E o sono não dá para questionar. 8 horas, né, um terço da nossa vida a gente passa deitado numa cama. Então não dá para ignorar a importância do sono para todo ser humano. Vou até comentar uma coisa aqui, parece brincadeira, mas é sério, é uma coisa comigo aqui, né? Que você fala dessa questão do açúcar, né? Do carboidrato, para você se sentir bem, né? Eu adoro maçã, né? Só que maçã abre o apetite, pelo menos para mim, abre o apetite, dá aquela, né? E aí, isso, quando eu sinto fome, o vigor mental baixa. Então, eu tenho que acrescentar um carboidrato. Então, eu ponho pão. Aí eu faço a brincadeira, né? Uma maçã carboidratada, porque senão não funciona. Imagina aqui na nossa atividade, nessa entrevista, a coisa sem vigor mental, não vai, né? Então, E a maçã tem frutose. Então, tem já o açúcar da frutose e o açúcar do carboidrato que você coloca ali, então é uma bomba. São os 3 carboidratos que a gente conhece, né? São os principais. A frutose, a glicose e a sacarose. Basicamente são esses 3 aminoácidos, perdão, os açúcares, né, básicos, não são aminoácidos. Sim. Então, a glicose, frutose e a sacarose. E isso eu falo que é a droga lícita mais consumida no planeta Terra, né? Porque você pode usar socialmente tranquilo, ninguém vai criticar você por comer um pouco mais de carboidrato. Então, a gente acaba consumindo em excesso. Aleca, por que as pessoas dormem mal e como é que a terapia holística traz os caminhos para melhorar essa situação? Na terapia holística, a gente também tem essa função de observar, né, como é que está o dia a dia da pessoa, como que ela leva a vida dela, e o sono, sim, entra num lugar muito importante, porque geralmente quando a pessoa não está bem, ela não está dormindo bem também. Uma coisa vai levando a outra, né? E a gente percebe uma dificuldade no relaxamento. Então, a pessoa tem dificuldade de entrar num estado de relaxamento mental e físico, né? Porque um puxa o outro. Você percebe que a pessoa tem o corpo enrijecido, duro, ela não faz uma atividade física, o corpo dela não vai entrar em relaxamento para que a mente entre em relaxamento. Ao mesmo tempo, o contrário, a mente muito conturbada, cheia de problemas, né, informações, ela não desliga, o corpo vai ficar enrijecido. Então, na terapia holística, a gente tenta trabalhar isso de forma integrativa.
Então, a gente vai trabalhar o corpo físico, o corpo mental, o espiritual também, a gente também trabalha nessa esfera, né, dentro da terapia holística. Claro que não é necessário uma crença em específico, uma religião em específico, não se faz necessário entrar nesse lugar. Porém, a gente também trabalha essa esfera mais, eu não diria mística, mas mais espiritual. Então, a gente prepara ali um processo para que a pessoa consiga entrar nesse relaxamento, que vai desde o ambiente onde ela está, né? Então, a casa dela, o quarto dela, o que ela faz no quarto dela. Então, tem pessoas que ficam comendo na cama ou assistindo televisão antes de dormir, fica com o celular, né, ligado àquela luz no nosso rosto. Então, tudo isso vai interferir. Dentro do holístico, a gente vai desde como ela está ali se relacionando com o ambiente onde ela está, até as funções mais internas dela. Então, se ela tem alguma doença, se ela não tem, como é que está a saúde mental dessa pessoa, se ela está tendo problemas no trabalho, na família, no relacionamento. Então, a gente vai trabalhar todas as esferas ali para entender por que ela não está dormindo. Às vezes existem várias raízes, né? Dificilmente é uma coisa só. Claro que a gente vai direcionar para os especialistas, então se for algo médico, né, algo físico, um psicólogo também para questões mentais, mas a gente consegue auxiliar essa pessoa a entender o que está afetando esse sono dela. Doutora Ana Carolina, toda vez que a gente traz esse assunto aqui para debate, para análise, no programa Gente que Fala, as questões do sono, os distúrbios do sono, eu sempre falo a respeito disso. Eu lembro de uma campanha publicitária de uma empresa que fabricava colchões, já nem existe mais, e ela anunciava no metrô, anunciava nos trens o seguinte: quem dorme bem não dorme no trem, né? E a gente vê muito no transporte público, né? No trem, no metrô, no ônibus, quanta gente, né, no caminho, ao longo do caminho, dorme, pega no sono, assim, até cai para o lado, né, encosta no outro, não é? Esse é um dos efeitos que a gente vê aí no dia a dia, né? Sim, sim. Essa é a sonolência excessiva diurna. A gente diz que ela é excessiva. Tem umas escalinhas que a gente aplica para ver se realmente está excessiva essa sonolência. Mas a causa mais comum disso é voluntária. É a pessoa que reduz o tempo de sono porque quer aumentar a quantidade de horas de vigília para trabalhar, ou enfim, para fazer, aproveitar, ter algumas questões aí sociais dela, e acaba diminuindo o tempo de sono. Essa é a causa mais comum, mas tem doenças que podem estar associadas também. A própria apneia do sono, que a gente comentou, ela pode também, como ela piora a qualidade do sono, ela aumenta a necessidade de tempo de sono. Então, tudo que piora a qualidade do sono aumenta a necessidade de tempo de sono. E eu queria comentar isso que a Leica trouxe, porque isso é uma questão que a gente vê bastante também na própria consulta médica, e é ótimo ter uma abordagem multiprofissional, porque às vezes o paciente ele vai se abrir mais com a terapeuta holística do que com um médico, que parece uma coisa um pouco mais distante, talvez. Mas a gente pede até foto, às vezes, do quarto da pessoa para ver essa questão do ambiente e ver bem detalhadamente o que a pessoa faz antes de dormir. Por quê? Porque é isso. A maioria das pessoas, às vezes, acha que está dormindo mais tempo, mas, na verdade, ela está indo para a cama, às vezes, com o celularzinho na mão, e ela fica mais 1 hora no celular e ela não se toca. É incrível. Quando a gente pede para a pessoa perceber, é que ela percebe. Ela fala, nossa, doutora, você tinha razão. E aí tem a questão da glândula pineal, que ele comentou, e a luz tem influência também na glândula pineal. É tudo conectado. Tudo. Esse trabalho da Leica é bem interessante, inclusive, também. Muito bem, 12h27, a gente prossegue por aqui com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre passando os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estamos em novembro, pleno dia 8, campanha Novembro Azul, né, gente? Que tem o objetivo de divulgar informações sobre a saúde masculina e alertar para a prevenção do câncer de próstata, que é a segunda maior causa de morte por doença nos homens. Um dos desafios da campanha Novembro Azul é quebrar o tabu em relação ao exame de toque, considerado ideal para o diagnóstico da doença, que mata, vejam só, mais de 40 homens por dia no Brasil, segundo os números do Instituto Nacional do Câncer. Dr. Bruno Benigno,
Tenho certeza que existe uma fila agora na porta do seu consultório de homens, todos preocupados em cuidar da saúde, afinal todos se preocupam com isso, querendo saber como é que está a saúde agora nesse Novembro Azul. Só que não, né? Exatamente. Não, mas olha, a boa notícia é que as campanhas como Novembro Azul, né, começaram lá atrás, 2008, 2003, então a gente já está aí fazendo quase 20 anos, praticamente 20 anos da campanha. Isso vem aumentando, são uma das ações que vem aumentando a conscientização dos homens. É bem verdade que o caminho ainda para percorrer é muito grande, mas eu sempre falo para os meus pacientes, veja, o exame de toque retal, o urologista acaba sendo muito conhecido por conta do toque. Mas eu digo, olha, o exame de toque, ele é necessário, mas ele não é obrigatório, ou seja, é, não vai acontecer um exame físico que seja, desde de aferir a pressão, sem o consentimento do paciente. E algumas pessoas me perguntam, olha, não dá para substituir o exame de toque pelo PSA? Eu costumo explicar da seguinte forma, se você faz só o PSA, a chance do seu médico não detectar um câncer de próstata é um pouco maior. Então, você pode sair do consultório com um PSA normal, o seu médico acha que você não tem câncer, e na verdade você tem. E aí você vai voltar só no ano que vem, quando você já tiver um nódulo maior na sua próstata, e a gente vai acabar descobrindo em algum momento, porque o nódulo vai crescer e o PSA vai aumentar. Só que você retardou o diagnóstico. Agora, se você opta por fazer o exame de sangue e o toque retal, você tem mais chance de descobrir no começo. Então, os exames, eles não são intercambiáveis, eles se complementam. Então, e não é obrigado passar pelo exame de toque, veja. Então, esse é o primeiro ponto. Câncer de próstata é uma doença silenciosa. No Brasil, dados do INCA de 2023 falam em 68 mil homens com diagnóstico, casos novos, todos os anos, no Brasil. E desses, aproximadamente 70 mil homens, 80% não sente nada. Eles vão no médico fazer um check-up, veem que o exame de sangue está alterado, fazem um exame de toque, às vezes não acham o nódulo no toque, mas mesmo assim são submetidos a uma biópsia e aí acabam descobrindo a doença. O lado ruim, tiveram que fazer a biópsia. O lado bom, descobriram a doença no começo. Então, separar duas coisas. Fazer o PSA e fazer o toque não é suficiente para dar um diagnóstico de câncer. Isso nós chamamos de rastreamento. Não é suficiente. É como, eu vou fazer uma analogia. Imagina que eu queira diagnosticar pessoas com pneumonia. O que eu vou fazer? Eu vou escutar o pulmão de todo mundo que chega no meu consultório e vou verificar a temperatura. Só que eu só vou fazer uma tomografia para confirmar a pneumonia se eu encontrar algum problema na ausculta, né, do pulmão do paciente, ou se aquele paciente, por exemplo, tiver uma febre ou alguma alteração no laboratório. Aí eu vou fazer um teste chamado diagnóstico, que no caso de uma pneumonia é uma tomografia. No caso do câncer de próstata, tem que ser uma biópsia. Então, eu percebo que ainda tem muito tabu. O homem tem medo de ir no urologista porque associa o urologista ao exame de toque. E eu falo aqui, não é isso. O urologista é o médico que cuida da saúde do homem e da mulher, né? Lembrando que mulher também tem rim, tem ureter e tem bexiga. O urologista também cuida de mulheres. Agora, na saúde masculina, o urologista às vezes é o primeiro médico que esse paciente vai ter contato. Então, a nossa responsabilidade também é avaliação geral, sono, alimentação, atividade física, avaliação cardiovascular e avaliação urológica, que é o motivo da consulta. O objetivo do exame de toque é perceber a textura da próstata, da superfície da próstata, não é isso? Exatamente, simplesmente isso. Por quê? Porque a gente sabe que o câncer de próstata ele vai formar nódulos na próstata, só que entenda que um nódulo tem uma quantidade maior de células do que quando não existe ainda o nódulo, mas o câncer já está lá, mas ele não tem um nódulo perceptível. Então, ora, eu posso ter um homem que tem um exame de toque normal, o urologista não acha o nódulo, mas quando eu doso o exame de sangue, eu já vejo que está alterado. Então, isso já pode ser suficiente para eu suspeitar que ele pode ou não ter um câncer de próstata. Aí eu vou fazer uma série de outros testes e posso chegar à conclusão de que eu realmente preciso fazer a biópsia nele. Aí sim, tirando os fragmentos da próstata, eu posso confirmar ou afastar o câncer de próstata. Aí você pode me perguntar, Bruno, então por que eu não chega fazendo biópsia em todo mundo? Obviamente não vai fazer isso, né? A biópsia é um procedimento invasivo. Então a gente precisa, antes de pedir uma biópsia, selecionar quem são os homens que de fato têm mais chance de ter o câncer. Aí sim nós vamos pedir uma biópsia. Então, fazer toque não é suficiente para um diagnóstico definitivo. Fazer o PSA não é suficiente, é simplesmente um exame de rastreamento, triagem.
E nem mesmo como é que chama? A ressonância magnética também não, ela sozinha também não fecha diagnóstico. Não, aí a ressonância magnética ela é um capítulo à parte. Por quê? No passado, 10 anos atrás, bastava o homem chegar no consultório, ter o PSA maior que 4, o valor 4, ou achar um nódulo na próstata. Ele já saía com pedido de biópsia do consultório do médico. Aí o tempo passou. Aí a gente, não, calma, vamos fazer um ultrassom. Aí agora, mais recentemente, é recomendável, né, que se faça uma ressonância, não para todos os homens, tá? A ressonância, ela vai ser importante para quê? Imagina que eu já achei o nódulo, e eu já vou indicar uma biópsia de próstata para aquele homem, mas eu quero fazer uma biópsia de próstata precisa, colocar a agulhinha no lugar correto. Aí eu vou pedir uma ressonância para estudar a próstata como se fosse um mapa da próstata, e essa ressonância vai me ajudar a colocar a agulha no lugar correto e evitar um fenômeno que a gente chama de falso negativo. O que é o falso negativo? Imagina que um homem tem um nódulo na próstata que é tão pequeno, tão pequenininho, que na hora da biópsia o médico não conseguiu achar aquele nódulo. Aí o exame vem dizendo que ele não tem câncer, mas na verdade já tem o nódulo. Isso a gente chama de falso negativo. Quando eu faço uma ressonância antes da biópsia, eu diminuo a chance de acontecer esse evento, que é o falso negativo. Eu sou mais preciso, eu sou mais assertivo na hora da biópsia. Agora, sobre o Novembro Azul, é importante também destacar que o assunto não é só voltado para a próstata, esse é o foco, é a saúde geral do homem, né? Que geralmente, que invariavelmente, né, não vai ao médico, e eu sempre falo da mesma forma que é a mulher quem liga para marcar consulta, pega na mão e leva, né? Exatamente, eu vejo isso no meu consultório. Eu tenho uma estatística da minha própria clínica, né? A gente não atualizou ainda esse ano, mas a estatística do ano passado, nós atendemos aproximadamente 2.500 consultas, né? Entre primeira vez e retorno durante o ano inteiro. E dessas consultas que foram atendidas, 80% dos meus pacientes são homens, né? Predominantemente homens. E quando a gente olha para quem agendou a consulta, desses 80%, 60% dos homens que foram na consulta, quem agendou foi uma mulher. Aí a relação de parentesco é variável, esposa, mãe, filha, enfim, aí tem vários graus de parentesco. Mas o ponto é que, às vezes, a mulher ela pode ter um papel direto de agendamento, ou ela também ela é um ator fundamental no processo de estimular esse homem a procurar, né? E aí esse é o ponto que eu queria que a campanha do Novembro Azul ela gerasse menos sobre a questão do toque retal. Eu acho que isso é uma crítica boa, né? Que eu acho que a gente tem como sociedade urológica, tirar um pouco essa questão do toque retal, que acaba sendo uma campanha de marketing que chama atenção, mas dizer que, olha, toque retal é um detalhe pequeno. Se você passou por uma avaliação completa, você talvez nem precise fazer na primeira consulta. Faça a sua avaliação inicial, crie ali uma sequência de atendimentos com o seu médico, e aí, se vocês chegarem à conclusão, realmente precisa fazer o toque, vamos lá, faz o toque. Tá? Mas é importante que o homem não se sinta intimidado de não ir no urologista, porque ele vai ser obrigado a fazer o toque, ele vai ter que ser constrangido a fazer o toque. Isso não acontece. Tá? Isso não acontece, a decisão, claro, é sempre do homem. Tá? Ele não vai ser tratado de uma forma diferente porque se optou por não fazer o toque retal. Mas nós recomendamos que o exame seja feito. Do que aqui define o risco maior ou menor do câncer de próstata, voltando a falar do câncer de próstata, é o histórico familiar, a questão de raça. Exatamente. A idade é o principal, né? Então, homens acima de 65 anos têm mais risco do que os homens de 40. Os homens de 80 anos, provavelmente, uma grande maioria deles já vai ter câncer de próstata e vai morrer até com câncer de próstata e não do câncer de próstata. Tá? Esse é um ponto. Segundo, se você teve um pai que teve câncer de próstata, o seu risco de ter a doença aumenta 2 vezes. Agora, se o seu irmão teve câncer de próstata, o seu risco aumenta 3 vezes. E se você teve o pai ou o irmão, esse risco já sobe para 8 vezes. Ele multiplica, não soma, né? Ele já multiplica, fica maior. 8 vezes, um pai ou um irmão. E os homens de raça negra, não se sabe explicar o motivo, mas sabe-se que os homens de raça negra têm mais risco de apresentar o câncer, depois os homens caucasianos, né, os homens brancos, depois os homens de origem hispânica e depois os homens de origem ocidental. Vários estudos já tentaram explicar o motivo dessas diferenças, mas características genéticas e raciais estão presentes nessa doença, que é o câncer de próstata, e também em outras doenças também, assim como os homens caucasianos têm mais risco de câncer de intestino,
quando você compara com os homens de raça negra. Então, essas variações elas existem e são presentes, estão presentes em outras doenças também do sistema. Faltando 22 minutos para 1 da tarde, é o programa Gente que Fala por aqui. Na quarta-feira, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente vai fazer uma paradinha breve agora, um intervalo, mensagem do nosso apoiador. A gente já volta em seguida, um golinho de água para cada um e até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. De volta, pessoal, 12h39, programa Gente que Fala, pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tá tudo no ar para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Às quartas-feiras, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento desfilando por aqui. A gente vai tratar agora sobre o próximo assunto. A Aleca, que está aqui com a gente, é uma terapeuta holística especializada em massagem tântrica, e ela criou o que ela chama de massagem tântrica 4 forças sagradas, uma técnica que utiliza os 4 elementos da natureza, fogo, terra, água e ar, para criar uma experiência terapêutica profunda. Segundo a Aleca, o método desperta a força de cada um desses elementos, abordando não apenas o aspecto físico, mas também a mente e o espírito. Como é que surge essa criação, essa elaboração dessa técnica, Aleca? Então, primeira coisa, é importante sempre tirar o Tantra desse lugar onde ele foi colocado aqui, né? Então, as pessoas distorceram bastante a massagem tântrica, o Tantra, achando que é uma outra coisa, porque ele chegou aqui dessa forma, né? Na verdade, não chegou, mas a gente conseguiu distorcer esse lugar. A massagem tântrica ela é uma ferramenta do Tantra, e o Tantra ele vem de uma filosofia de vida, assim como o Yoga também, né? Porém, o Yoga ele é mais aceito. O Tantra, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade nesse lugar, porque a gente trabalha com o toque, e sim, também direciona para a parte da sexualidade. Só que é importante entender que nós não trabalhamos só a sexualidade dentro do Tantra. Muitas vezes é o caminho, sim, para a gente poder trabalhar aquela pessoa, mas não é só esse lugar. Então, mais uma vez, é integrativo, a gente vai trabalhar ali corpo, mente, espírito, o dia a dia da pessoa, o ambiente, a vida dela. E nesse processo, a massagem tântrica, a gente faz um toque terapêutico, então a gente trabalha através do toque físico humano. A gente sabe que existe já várias pesquisas, né, em relação ao toque humano, quanto ele é curador, terapêutico. A gente vai pôr essa linha energética através do toque. E dentro desse trabalho das 4 forças sagradas, eu resolvi juntar ao toque também as forças da natureza. Então parece super místico, né? Nossa, muito ilusório. Mas, na verdade, até a medicina recorre a isso muitas vezes, né, indicando, vai para uma praia, vai para a natureza, se conecta para essa saúde mental também melhorar. E a gente sabe que no dia a dia isso às vezes não é possível. Então, às vezes a pessoa não tem acesso a uma natureza, não tem acesso a, sei lá, a uma água fluídica, não tem acesso. Então, nesse processo, além do toque, eu trago para essa pessoa essa energia dos elementos. Então, tudo é energia, tudo é vibração. Isso é científico, né? Não é só místico. Então, a matéria vibra, né? A matéria tem uma energia. Então, eu vou pegar a energia daquela matéria, né? Então, por exemplo, de uma erva, de uma planta. Vou pegar a energia da vibração daquele elemento e vou trazer para o corpo da pessoa para acessar esse bem-estar, essa nova vibração, esse estado físico conectado com essa nova vibração. Isso com todos os elementos. Então, a água traz isso, a terra, a erva, né? O ar, a gente trabalha com o incenso, por exemplo, onde a gente vai direcionando para a pessoa cheiro, né? Então, ela também acessa os outros elementos, né? Então, é um complemento. Lembrando, mais uma vez,
que a gente não traz o Tantra como uma cura única, não existe isso, sempre é complemento da medicina, a gente não se coloca acima da medicina, porque isso também é muito distorcido, mas a gente complementa com outras coisas. Então, ela vai acessar uma água fluídica, a terra, o fogo também, a gente trabalha. Claro que a gente não coloca fogo no corpo da pessoa, mas a gente trabalha com a energia do fogo, né? Então a gente acende uma vela, acende um caldeirão, mais uma vez parece muito místico, mas o fogo tem uma vibração, o fogo tem uma energia, isso é científico, e a gente vai trabalhar a vibração daquele fogo trazendo para o corpo físico, para que o corpo físico leve para as outras camadas mental, espiritual, emocional também. Então, assim como a doutora comentou, às vezes a pessoa se sente mais aberta para falar com um terapeuta holístico, que para ela é um pouquinho mais próximo do que um médico, que às vezes ela acha que é muito distante. Não acho que isso seja certo ou errado, mas é o que acontece geralmente. Então, ali ela consegue colocar para fora, muitas vezes, dores que ela não consegue falar para uma outra pessoa, né? Então, ali naquele momento, colocando aquela dor para fora, a gente vai pegar esses elementos e ajudar ela a entrar em relaxamento profundo, pegar essas camadas onde estão essas raízes problemáticas, vamos dizer assim, e começar a transmutar essas raízes, porque ela vai estar em relaxamento profundo, ela vai estar num estado onde ela consegue se abrir e colocar isso para fora, né? Assim como em outras técnicas também isso é utilizado, até na psicanálise também. Eu sou estudante de psicanálise, que eu coloco, insiro ali também no processo, mas na massagem tântrica a gente vai trabalhar o corpo físico para que ele pegue as outras camadas. A gente vai ao contrário, né? Às vezes a gente vai para o mental para trazer um bem-estar para o físico, na massagem a gente está trabalhando o físico para trazer esses outros lugares. E agora também a gente tem auxílio da própria ciência, né? Eu estou em parceria com um pesquisador chamado Rogério, que ele produziu uma máquina chamada gerador escalar. Essa máquina, ela traz a vibração, a frequência da energia escalar, que foi ali estudada e trazida por um cientista, né, que é o Nikola Tesla, e esse cientista, ele traz as frequências para cada coisa. Então, por exemplo, eu tô com uma depressão. Existe uma frequência, uma vibração energética científica que ela consegue transmutar essa doença, vamos dizer assim, e trazer uma melhora. Então, agora, além dos elementos da natureza, que são elementos já nossos, né? Então, assim, não, é científico já, é algo que traz uma melhora e está disponível o tempo todo, porém nós não acessamos. Agora eu também trago essa máquina que faz energia escalar. Então, a gente traz a energia escalar de frequência, né? Mais a vibração dos pontos da natureza, que a gente sabe que vibra, para vibrar no corpo dessa pessoa e ela conseguir trazer essa melhora, seja mental, seja da sexualidade também. A gente também trabalha o órgão genital, inclusive. Então, a gente sai do tabu. A gente vai pegar todos os aspectos da pessoa, inclusive a sexualidade dessa pessoa também. Por isso é um lugar tão distorcido, né? Porque as pessoas ainda têm muito tabu em relação a isso. O doutor estava falando sobre a questão do masculino. O masculino tem uma dificuldade de saúde física, porque, na verdade, ele tem uma sexualidade aberta com outras pessoas, mas ele tem uma dificuldade com o próprio corpo. É um tabu com o próprio corpo. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para o corpo também. O uso dos elementos da natureza, Aleca, vamos considerar, vamos falar em paciente aqui, né? O paciente te apresenta ali alguma queixa e aí você vai elaborar a aplicação do seu método. Fogo, terra, água e ar entram sempre os quatro juntos, é simultâneo ou dependendo da problemática trazida ali por este paciente, vai ser um elemento ou outro. Como é que isso é? Qual é o critério? São os 4 elementos. Então, toda a sessão, a gente vai passar os 4 elementos no corpo da pessoa. Ela vai estar em estado meditativo e numa respiração também. Então, vamos alinhar ali com a filosofia do yoga,
da massagem, da meditação. Então, ela vai estar num estado já alterado de consciência e a gente vai começar a acessar esses elementos no corpo dessa pessoa. Antes, ela me fala o que ela está buscando. Então, estou com uma depressão, ou não tenho libido, por exemplo, ou só quero uma expansão do meu corpo. Cada um vai trazer uma demanda diferente. E aí, através dessa demanda, eu vou direcionar o que o elemento vai fazer, por exemplo. Então, o fogo, ele pode ser uma vibração que ele corta algo, né? Ele queima algo. Ele pode ser uma vibração também que ele transmuta, que ele expande, que ele traz vitalidade, que ele traz força. Então, a vibração dele, ela pode vir para várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem que entender a vibração daquele alimento e trazer para o corpo físico da pessoa a vibração em relação ao que ela está buscando naquele momento. Então, eu preciso entender o que ela busca, o que ela precisa. Por isso que é necessário a gente conversar, por isso que é necessário estar ali direcionando também a outros recursos, porque eu preciso entender o todo dela para eu pegar a vibração certa daquele elemento e trazer para o campo físico daquela pessoa. Sim. Faltando 11 minutos para 1 da tarde agora, doutor Bruno, eu vou precisar liberá-lo em razão de um compromisso em seguida, seu aí na sua atividade. E eu gostaria de encerrar com o seguinte, com uma pergunta aqui da audiência, o Lucas Amaral, que está no YouTube, e ele pergunta quais são as causas do câncer de próstata. De uma maneira geral, isso o senhor já abordou, né, na sua fala. O que dá para acrescentar para o Lucas? E aí eu já te libero. Olha, eu adicionaria, Lucas, aí, além das causas que eu já comentei, idade, fatores de riscos genéticos e raciais, existe também uma outra causa possível, duas outras causas possíveis, que entra como estilo de vida, né? Não diretamente, mas a gente sabe que pessoas que dormem mal, que são obesas, sedentárias, que têm o tabagismo, essas pessoas elas tendem a viver num estado crônico que a gente chama de inflamação. Isso diminui a atividade do sistema imunológico e facilita com que erros ali na divisão das células não sejam detectados e essas células acabam não sendo destruídas. Isso é a origem, né, na verdade, do câncer, não só de próstata, mas como o câncer como um todo. E um outro fator de risco, e esse sim é um fator de risco importante, é a mutação. Existem 2 genes que ficaram famosos por conta daquela atriz, a Angelina Jolie, que detectou, né, uma mutação num gene chamado BRCA2, que ele está muito relacionado ao câncer de mama nas mulheres. Mas esse gene também pode estar presente em nós homens. Então, além de aumentar o risco do homem ter câncer de mama, que é pouco falado, existe o câncer de mama do homem, esse gene, quando alterado, ele também aumenta o risco de desenvolver câncer de próstata. Só que qual o problema? Esses genes, eles são mutados numa frequência muito baixa. Então, é por isso que a gente não faz esse teste em todo homem que chega no consultório. Então, a gente faz uma triagem. A gente pergunta, olha, na sua família, quantas pessoas tiveram câncer de mama, câncer de intestino, câncer de próstata, câncer de ovário? Então, a gente faz um mapa, e existe uma tabela, que é feita uma tabela. Quando essa pessoa atinge um nível acima de risco, a gente propõe para ela, olha, você deveria fazer o teste para saber se tem a mutação, porque na sua família tem muitos casos de câncer. Você quer fazer o teste? Para quê? O que muda essa informação? A gente vai tirar a próstata do homem só porque ele tem o gene mutado? Não. Mas esse homem, ao invés de começar a acompanhar aos 50 anos, ele vai começar aos 35. Né? Esse homem, a gente vai acompanhar ele com um intervalo mais curto, a cada 6 meses. Então, muda também a forma como eu avalio esses pacientes. Muito bem. Um agradecimento, então, doutor Bruno Benigno, urologista e oncologista, fundador da clínica UroOnco. Ele é coordenador de equipe de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A gente vai liberá-lo agora em razão da sua atividade, em razão do seu compromisso, e te aguardando aqui em outras oportunidades, né? Como tantas vezes já esteve aqui. Muito obrigado. É um prazer todo meu. Muito obrigado pela compreensão. É sempre um prazer estar com vocês aqui para discutir temas tão importantes quanto esse. Até a próxima. Obrigado, doutor Bruno. Até a próxima. A gente tem mais perguntas aqui da nossa audiência para a doutora Ana e também para a Leca. Antes de seguir aqui para essas perguntas, eu só quero dar uma mensagem aqui, dizer o seguinte, olha, o Instituto Jô Clemente vai lançar amanhã nos cinemas o curta-metragem Conselhos, que conta histórias de pessoas com autismo. A ação de lançamento ocorrerá a partir das 10 horas da manhã no Cinemark do Shopping Metrô Santa Cruz, aqui em São Paulo.
vai ter a participação de autoridades, especialistas e convidados que abordarão a importância de ações voltadas para a inclusão de pessoas com autismo e seus familiares. O lançamento do filme escolhido, o lançamento do filme foi escolhido para ser no cenário da Sessão Azul de Cinema, é aquela que é ajustada às pessoas com autismo, iniciativa das redes Cinemark, Kinoplex e PlayArt, com adaptações como luminosidade, número de pessoas, volume de exibição, entrada e saída liberada, além de outras peculiaridades. Então, amanhã, gente, a partir das 10 horas da manhã, Shopping Metrô Santa Cruz, aqui na capital, 10 horas da manhã, o lançamento do curta-metragem Conselhos pelo Instituto Jô Clemente. Dada a nossa mensagem aqui, vamos seguir então para a pergunta da audiência. Doutora Ana Carolina Carla Nogueira está acompanhando a gente pela OTV e diz o seguinte: a escritora americana Tricia Hershey publicou recentemente um livro no qual afirma que tirar um cochilo é um ato revolucionário contra o estresse da vida moderna. Você concorda com essa afirmação da autora, da escritora? Concordo, com uma pequena ressalva para pacientes que já têm alterações, alguns tipos de insônia. Mas, para ficar mais fácil para o pessoal pensar, pessoas com insônia em geral podem ter uma sensibilidade um pouquinho aumentada para essas questões dos cochilos. Então, o cochilo pode atrapalhar um pouquinho o sono noturno. Agora, um cochilo curto, antes das 3 da tarde, curto assim, até 40 minutos, no máximo 1 hora, até as 3 da tarde, ele geralmente é mais benéfico do que pode causar alguma repercussão negativa, sim. Então, pode ser que ele dê uma recarregada nas energias, melhor. Isso acontece porque a gente tem uma regulação do sono que é bem interessante, que é através do ciclo circadiano, que circadiano significa cerca de um dia, então o nosso sono é como se ele fosse semiautomático, a gente tem a vigília e o sono, vigília e o sono, a vigília e o sono, mas tem uma outra regulação que é super legal. A gente tem uma molécula que ela vai se acumulando conforme a gente vai vivendo, chama adenosina. Essa molécula, ela se acumula, se acumula, se acumula, e ela, quando está mais alta, causa pressão do sono. Quando a gente cochila, a gente baixa ela. Então, isso aumenta a disposição, diminui a sonolência, é muito gostoso. Mas, para quem tem problema para dormir à noite, às vezes o acúmulo dessa molécula até o limite máximo é desejado para causar essa pressão do sono no horário certo. E aí, às vezes, a gente consegue regular melhor o sono dessa pessoa, mas é mais para pessoas que têm alguma questão já do sono, sabe? Que ela pode ser, o sono, a sonequinha pode ser problemática. Em geral, ela é bem legal, sim. Aleca, o Rodrigo Monteiro está no Facebook e pergunta para você: em relação a traumas, a terapia tântrica pode substituir a terapia psicológica? Ela não substitui, né? Ela complementa. Então, é uma coisa que eu sempre deixo claro para todo mundo que eu atendo, porque às vezes a pessoa quer fazer essa troca, né? Então, vou sair da terapia, não vou fazer mais a terapia convencional, vou ficar só com você, eu não recomendo. Não porque eu acho que a ferramenta não funcione, não é capaz o suficiente, não é isso. É porque a gente tem que ter um discernimento, né? Então, tem que ter o bom senso. Já está fazendo um tratamento? Continua com o tratamento. E a gente vai complementar com outras coisas. Então, eu acredito que uma coisa não substitua a outra, nem de um lado nem do outro. Então, dá para a gente complementar com várias ferramentas. Tem pessoas que, com uma ferramenta só, ok, maravilhoso, ela consegue. Tem pessoas que não. Então, seria imprudência da minha parte falar substitui, pode fazer só ela. Né? Muito imprudente. Então, não substitui, complementa. Eu nunca vou falar para a pessoa largar um processo para fazer o meu. Vamos partir para o encerramento, nosso tempinho já quase no final. Aleca, você está com a palavra, sua despedida bem breve e seus canais. Gratidão, agradeço aí a presença, agradeço a todo mundo que estava aí presente, tanto assistindo quanto aqui com a gente. Para me contatar é Aleca Terapeuta em todos os canais, Instagram, Facebook, TikTok. Lá eu falo mais sobre esses tratamentos, né? Então quem quiser me procurar, Aleca Terapeuta. Gratidão pelo espaço, por estar aí complementando esse lugar. Doutora Ana Carolina, sua despedida bem breve, seus canais também.
Perfeito, gente. Foi um prazer o convite, eu adorei conhecer todos vocês. E meus canais no Instagram é @doutora Carol Gomes, eu tenho um site também, www.doutoracarolinagomes.com.br. E de mensagem final, eu queria que o pessoal sempre se atentasse para o sono, porque o sono, como o nosso querido doutor Bruno, que já saiu, falou, ele é a base, geralmente, da maioria dos tratamentos. Geralmente, se você consegue melhorar primeiro o sono, as suas chances de melhora nos outros pilares de estilo de vida aumenta muito. Eu sempre falo que a gente tem pilares do estilo de vida e, para mim, o sono é a base mesmo. Então, espalhar a mensagem da importância do sono e buscar ajuda se necessário. Não negligenciem o sono, porque pode dar problema. Essa é a minha mensagem final. Muito bom, gente. Vamos colocar então um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Sempre aqui com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento às quartas-feiras. Participaram com a gente o Dr. Bruno Benigno, urologista, oncologista, fundador da clínica UroOnco, coordenador de equipe de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, doutora Ana Carolina Dias Gomes, neurologista, palestrante em medicina do sono, e também a Aleca, terapeuta holística, criadora e especialista na massagem tântrica Quatro Forças Sagradas. O programa Gente que Fala é sempre uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você aí do outro lado, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias, você espectador, você internauta. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Uma boa tarde a todos, 1h em ponto agora. Tchau, até amanhã.